Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo ao nosso alimento diário. É, nós estamos aqui para poder falar um pouco desse Deus lindo e maravilhoso. Ontem nós estávamos numa ministração que minha esposa teve a bondade de ministrar e o tema falava sobre negar, renunciar às coisas desse mundo. Renunciar às coisas desse mundo. E eu falei sobre o filho pródigo que não quis renunciar, que quebrou a cara, que teve que voltar para o pai. E a minha esposa, ao ministrar, foi falar sobre o capítulo 15 do Evangelho de João, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, toda vara que está em mim produz fruto, eu a limpo. Ou seja, ele vai limpar mediante aquilo que podemos, que estamos fazendo, né? Então ele não pega pessoas limpas para fazer a obra, ele vai limpando. Lembra do profeta Isaías, do chamado do profeta Isaías? Lá no capítulo 6, Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor que estava assentado num alto e sublime trono, e a glória encheu toda a casa. Lembra desse pequeno detalhe? E quando Isaías viu a glória, quando Isaías viu tudo, ele olhou e disse: ai de mim que vou perecendo, por quê? Porque eu sou pecador. E Deus se manifesta. E Deus traz limpeza. Onde está o teu pecado? Aonde está a sua luta, a sua dificuldade para você me servir? Isaías falou: os meus lábios são impuros. E Deus foi lá e purificou os lábios de Isaías. E Deus depois coloca a necessidade da obra de Deus. Qual era a necessidade? A necessidade de ter alguém levando a mensagem. Isaías, por gratidão, vendo, reconhecendo quem Deus é, ele vai e se manifesta em querer estar onde Deus precisava. Oh, glórias a Deus! Coisa linda é quando nós reconhecemos quem Ele é. Coisa linda é quando reconhecemos que nós precisamos ser gratos. Nada pior, já ouvi isso várias vezes e as pessoas dizem sempre: nada pior do que a ingratidão. Você fazer por alguém na hora que você precisa, ou depois aquela pessoa vem, te trai, fala mal de você. Poxa, mas eu tanto ajudei, a minha intenção sempre foi estar ali, quando precisou, e agora que eu preciso, essa pessoa faz isso comigo. Mas Isaías não foi ingrato pelo que Deus fez. Ele não virou as costas, ele não renunciou a Deus, ele renunciou ao mundo. O que você está abrindo mão para ter um tempo com Deus, para ter um momento com Deus? Não, eu abro mão disso, daquilo, mas daquilo outro eu não abro. Não, até aqui Deus pode trabalhar, daqui para lá não, porque aqui ninguém toca, ninguém entra. E eu quero te dizer que Deus quer entrar e Deus quer mudar. Aonde está a dificuldade? Isaías, a dificuldade dele estava na boca, falava demais, falava mais do que devia. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai encontrar Isaías profetizando, falando para as nações, falando para os bêbados, falando para o povo e repreendendo todo mundo. Mas ele era falastrão, ele era fofoqueiro. Eita Jesus, fofoca é pecado, hein? Cuidado, hein? Então vamos falar do reino. Se tem uma coisa que a gente pode fazer fofoca, que a gente pode falar à vontade, é do reino. É de Deus. Deus quer que eu e você propague esse evangelho. E dali para frente Isaías veio falando, e Isaías tornou-se o profeta messiânico, aquele que mais fala de Jesus. Falou como Jesus nasceria, da onde Jesus nasceria. Isaías 53, que ele levaria sobre si as nossas dores e enfermidade. Isaías vem trazendo tanta coisa. E uma das pauladas que eu ganhei de Isaías, que doeu e dói até hoje, foi quando eu achei que eu era, que eu podia, que eu fazia. E Isaías diz para nós: a tua justiça é para mim como trapo de imundícia. Ou seja, tudo que eu acho que sei, tudo que eu acho que posso, diante do nosso Deus, é como trapo de imundícia. Não, mas é porque não sou melhor do que ninguém. Eu sou carente da graça. Você é carente da graça. Se não for a graça, nós não tínhamos motivo para poder estar vivo.
Se não for a graça, nós não tínhamos motivo para estarmos numa igreja, num cargo eclesiástico, fazendo a obra. É a graça, mais nada. E se você estudar o livro de Gálatas, no livro de Gálatas tem se você for ler, ele tem uma fala que a graça basta. O restante é motivo da graça. Se eu oro, se eu jejuo, se eu prego, se eu sou pastor, se eu sou membro, se eu sou servo, se eu louvo, se eu adoro, é motivo da graça. Então seja grato, faz a obra, trabalhe com um coração voltado para Cristo, sabendo que a obra é dele. Ele é o dono dessa obra. Uma ótima semana, que Papai do Céu nos abençoe. Um forte abraço, a paz de Cristo. Lembre-se, negue o mundo, rejeite as coisas desse mundo.